Claro, a química é maravilhosa, tem muitas formas de olhar. Mas para o iniciante, essa é a maneira mais fácil, mais rápida. Tem menos é oso, tem mais é íco. Qual é a forma mais adiantada para quem já estudou o capítulo de oxidorredução? Não é o nosso caso, mas vamos explicar. Na oxidorredução, você vai aprender que NOx quer dizer número de oxidação. O NOx, ou número de coordenação, é simplesmente a carga. Qual é a carga do nitrogênio? Observemos. Qual é a carga do nitrogênio no ácido nitroso? Qual é a carga do nitrogênio no ácido nítrico? Claro que é diferente, a tal ponto que a quantidade de oxigênio é diferente. Como é que eu faço o cálculo da carga do nitrogênio para fazer como os professores recomendam? Oso é aquele que tem menor carga, ou menor NOx. Ico é aquele que tem maior carga, ou maior NOx. A determinação da carga se baseia naquilo que você já sabe. A molécula, meu querido, ela é neutra. Se a molécula é neutra, a soma das cargas tem que ser zero. Soma através de uma equaçãozinha. Nós estamos carecas de saber já que o hidrogênio é o machão da história. Ele é monovalente. O oxigênio, ele é bivalente. Ele é do grupo 16, tem 6 na última camada, e ele precisa de 2 para completar 8. Ele absorve, ele tem alta eletronegatividade. Então, matematicando a nossa química, nós vamos dizer que é mais 1, mais x, mais 2 vezes menos 2, igual a 0. Bem, esse cálculo de aritmética é x igual a 1 mais x mais menos 4. Então, você vai ter 1 mais x menos 4 igual a 0. 1 com menos 4 dá menos 3. O 3 negativo passando para lá vai me dar um x equivalente a quanto? A 3. O nitrogênio dessa molécula tem NOx mais 3. Então, veremos que o NOx mais 3 é a menor carga. Por isso, ele é oso. Mas não precisava fazer tudo isso. Bastava conferir que tem menos oxigênio. Aquele que tem mais oxigênio, você já percebe, terá que ter carga maior. Bem, mas vamos lá. Qual é a equaçãozinha aqui? Eu tenho a carga do hidrogênio, mais a carga x que eu quero determinar, mais 3 vezes menos 2, igual a 0. Por quê? Porque a minha molécula é neutra. Fazendo esse cálculo, eu terei então mais 1, mais x, menos 6, igual a 0. Então, esse mais 1 com esse menos 6 dá menos 5, que passado para a direita vai dar um x igual a mais 5. Muito bem. Então, por que esse aqui vai ser ico? Esse aqui vai ser ico porque a carga dele é 5, ao invés de ser 3. Quer seja pela observação comparativa da quantidade, ter menos é oso, ter mais é ico, ou seja, pela determinação do NOx, aquele que tem menor NOx e o que tem maior NOx. De qualquer forma, o melhor mesmo é você bater os olhos e decorar. Aquela garota, aquele garoto interessante, aquela garota interessante, ela se chama Papapapatata. Pronto. Aí você chega lá e fala o nome dela. Pode ter certeza que você começou bem. E se você chamar o garoto pelo nome certo, possivelmente é completo, pelo amor de Deus, você ganhou, cara. Você é linda. Vamos lá. Então, já está dando para decorar? Depois eu faço uma tabela para você levar lá para o banheiro. Então,
H2NO3, ácido nitroso. Quando dentro d'água, ele vai perder um H. Aquele H que vaza da estrutura, deixando o NO3 negativo uma vez. Este grupo, que termina em oso, vai te dar uma terminação ito. E o ácido que termina em ico vai dar uma terminação em ato. Perdeu um H, ficou negativo uma vez. Agora, se o enxofre forma H2SO3, H2SO4, 3 para o enxofre, 3 oxigênio para o enxofre, é ser o menos oxigenado. Então já vimos que ele terminará em oso. 3 que para o nitrogênio era o maior, para o enxofre é o menor. Além de ser oso, ele leva o ur, lembra? Então esse é o ácido sulfuroso. Esse aqui é o ácido sulfúrico. A terminação, o oso termina em quê? O ico terminará em quê? O quê? O ânion. Agora, antes do ânion, quantos Hs vão vazar dessa estrutura? Quantos Hs vão embora? 2. Se 2 Hs saírem da estrutura, o que sobrar, o SO3, será menos 2. Olha que maravilha! O enxofre realmente é o padrão. Se você entender bem o enxofre, tu entende os demais também. Ácido de enxofre sem oxigênio é o sulfídrico. O seu ânion será sulfeto. Ácido de enxofre oxigenado com 3 é o sulfuroso. Vai dar o ânion sulfito. O ácido de enxofre oxigenado com mais oxigênio vai dar o sulfato. Então, o sulfúrico vai dar o sulfato. O UR é só para o ácido. Você não vai falar sulfurato, você fala sulfato. Quantos Hs ele vai perder? Quantos Hs ele vai ionizar? 2. Então, o sulfato é 2 negativo. Aqui tem muitos modos de escrever. O 2 pode ser depois do menos, o menos pode ser depois do 2, ou pode ser também 2 tracinhos. Importante é a identificação que 2 Hs saíram da estrutura. Sulfato, pelo amor de Deus, quem pisa no laboratório, quem começa a estudar, já começa a ouvir falar. Sulfito, sulfato. Interessante. O papel que nós usamos, A4, ou papel ofício, ele é branquinho, bonitinho, que antigamente foi uma árvore. A árvore deu a celulose, dá uma pasta. Como é que ela fica branca? Ela é tratada com sulfito de sódio. Então essa folha branquinha é chamada de papel sulfite. Por que papel sulfite? Porque foi trabalhado com sulfito de sódio, papel sulfite. Bem, e o sulfato? O sulfato no laboratório é extraordinário. Produz os sulfatos, cujas reações nós já estaremos comentando. Sobre o fósforo, sobre este cara, nós temos mais o que falar. Por enquanto, eu quero que você observe o H3PO3 e o H3PO4. Aquele que tem menos oxigênio será o sulfuroso e aquele que tem mais oxigênio será ico. Para o fósforo, também tem o tal do UR. Então, o fosfórico, o fosforoso, eles têm o UR. O ácido com menos oxigênio é sulfosforoso. O que tem mais oxigênio é o fosfórico. Ico, acento. Agora, o seu sal, que é baseado no ânion que ele vai produzir, primeiro detalhe é que se ele termina em uso o ácido, o seu sal termina em ito, sem o R. A gente não pega bem falar fosforito, não é fosforito, é fosfito. Da mesma forma que aqui no enxofre.
o ácido sulfídrico é chamado de sulfeto, enquanto que o ácido sulfuroso vai me dar o sulfito, o ácido sulfúrico vai me dar o sulfato. O ácido fosforoso vai me dar o fosfito e o ácido fosfórico vai me dar o fosfato. Bem, o ácido fosfórico, muito importante também. O ácido fosfórico, que ioniza 3H+, vai me produzir um ânion que é 3 vezes menos. Então, o fosfato é o ânion do ácido fosfórico. Beleza? É isso aí. Era isso que eu queria falar. Deixa eu primeiro insistir aqui, pela importância do ácido sulfuroso e a importância do ácido sulfuroso e do ácido fosfórico. Você está bem consciente? Esse aqui é o oso, não é? Por que é o oso? Porque sim. Por que isso aqui é Ico? Porque sim. Não. Tem até duas explicações. Primeira explicação, a que eu recomendo para os iniciantes, é a quantidade menor e a quantidade maior de oxigênio, que implica na carga, no NOx do elemento do centro. O elemento central desse aqui será quanto? Qual é a carga? Qual é a carga? Ou qual é o NOx? A carga é o resultante de que na molécula a soma é zero. Então eu acho que pelo oxigênio é um bom começo. Se cada oxigênio tem carga 2, cada átomo de oxigênio tem carga 2, 3 terão carga 6. Então, se eu tenho 6 negativos, dentro da necessidade da molécula ser neutra, se eu tenho 6 cargas negativas, tem que ter 6 positivas. 6 positivas, 2 eu já tenho. Então, qual é o NOx do enxofre no ácido sulfuroso? 4. Já aqui, eu tenho 4 oxigênios que são 2 cargas negativas. 4 vezes 2 dá 8 negativo. Vou ter que ter 8 positivo. Quantos positivos eu já tenho? 2 cargas. Para 8, para encarar os 8 negativos e dar 0, esse enxofre tem carga 6. Então, realmente, esse aqui é o ácido sulfuroso, pela quantidade menor de O, ou pela carga menor do enxofre. Esse aqui é o ácido sulfúrico, ou pela quantidade maior de enxofre, ou pela carga maior do enxofre. Tá bom? Esse assunto tem continuidade. Me aguarde. Tote ao seu dispor.